Fala pessoal, começando mais um episódio do Delivery 86 Podcast. Hoje um episódio muito especial e muito aguardado. Hoje a gente está aqui com um dos empresários mais respeitados do nosso segmento de food aqui do estado do Piauí. E como vocês sabem, eu estou aqui com o meu companheiro de sempre, o Matheus, proprietário do Panela Velha. E ele vai aqui apresentar hoje o nosso convidado, que com certeza muitos de vocês estavam esperando. Fala aí, Matheus, quem é o nosso convidado? Pessoal, hoje a gente está com um cara fora de série, né? Um das principais personalidades aqui do nosso estado e um dos principais convidados, que assim que surgiu o projeto, foi das pessoas que a gente teve em mente já de cara para fazer os episódios com a gente, né? Hoje a gente está aqui com o Leônidas, um cara realmente sensacional, uma referência pessoal para mim, muita coisa. Eu tenho o Leônidas como referência, me espelhei em muita coisa que ele fez, né? É um cara que traz muita coisa, é um cara que é muito disruptivo, né? Bebe de muita fonte fora do estado e traz muita novidade aqui pra gente, pro nosso mercado. Leônidas, cara, se apresenta aí pro pessoal. Cara, é uma honra estar aqui, né? Agradecer pelo convite, parabéns pela estrutura. Então, estou muito feliz em passar pra galera aí os bastidores do iPhone, nossas dores. E é isso aí, vai ter muita coisa legal nesse episódio. Show de bola, coisa cara. Boa. Cara, conta a tua história. Como o empreendedorismo começou na tua vida? Como é que nasceu o iPhone? Cara, para começar a falar de iPhone, eu tenho que voltar um pouquinho na minha infância, né? Onde meu pai e minha mãe tinham um restaurante, né? O nome era Cantinho do Caranguejo. A gente tinha uma unidade no Mocambinho e outra na Zona Leste. E acabou durante essa vida deles aí acabaram se separando, né? Então, meu pai acabou ficando com o da Zona Leste e minha mãe ficou com o do Mocambinho, né? Sabe onde era ali, Matheus? Era ali onde era o São José. Sim. Aí, só que o São José comprou o terreno. O esquina do Caranguejo, é? Era, Cantinho do Caranguejo. Era em frente ao Gilmar, do Estação Fria. Sim, eu lembro. Passava o jogo. Passava o jogo no Eu telão. assisti muito jogo do Flamengo lá. Então, o São José pegou e comprou o terreno. Foi assim, Sim. no momento da separação do meu pai, da minha mãe. E acabou que o Cantinho do Caranguejo foi lá para onde é o iPhone hoje do Mucambinho. Então, eu, desde os 10 anos, 12 anos, 11 anos por ali, eu sempre ajudei minha mãe no negócio dela. Então, caranguejo, por exemplo, a gente vendia caranguejo. O caranguejo chegava às 5 horas da minha mãe. 5 horas da manhã. Quem é que minha mãe batia para acordar, para matar, para escovar? Era eu. Então, eu desde pequeno matava, escovava caranguejo. Aí já emendava, já ia pro frigorífico 8 horas da manhã, comprava carne, retalhava, botava no sol. Que além de caranguejo, a gente vendia também arrumadinho na porta. Sim. Então, eu peguei desde os meus 10, 11, 12, 13, acho que até os 16 anos, eu vivi no meio do restaurante da minha mãe, vi minha mãe errando, vi também o que ela acertou, então eu tirei por muito base, essa base familiar dos meus pais, dos erros que eles cometeram, e levei para o iPhone. Quando eu fui abrir o iPhone, eu já vi, porra, eu não posso errar nisso, eu não posso errar aqui. Então, serviu muito de aprendizado. Aí acabou que o Cantinho do Caranguejo não deu certo, fechou tudo, e minha mãe foi trabalhar de doméstica e eu segui minha vida, né? Fui estudar no IFP, depois fui jogar bola, ganhei um dinheirinho jogando bola, depois fui parar na TMKT, na empresa de call center, né? Aí foi ali que eu levantei uma grana, né? Passei lá 2 anos e meio, lá onde eu conheci hoje 2 pessoas que fazem parte da minha equipe. 3 pessoas, na verdade. A Liana, que é minha esposa, o Silas, que é meu gerente, e o Israel, que é meu administrativo, meu coordenador administrativo. Então, são pessoas que me ajudam muito hoje. E foi lá no TMKT que eu aprendi a importância de um feedback, né? Num call center onde tem muitas pessoas, eu era monitor de qualidade. Então, eu ficava responsável por estar monitorando a ligação das pessoas e aplicando feedback. Então, vocês imaginam aí, eu tinha equipe, tinha um momento lá que eu tinha que aplicar 20 feedbacks num dia. Então, tinha gente que absorvia bem, tinha gente que não absorvia bem, e tudo isso foi me dando bagagem para quando eu tivesse meu negócio, eu saber aplicar isso nele, né? Então, eu levantei uma grana lá, né, quando eu trabalhava no call center. Após isso, na rescisão, peguei mais 5 mil e montei, cara, o iPhone, cara, no quintalzinho de casa. Peguei um pedreiro lá que é amigo da família, cobrou bem baratinho, tudo. Cara, cerâmicazinha, só onde precisava mesmo, na pia. Chapa dá mais barata, fritadeira dá mais barata. Então, muita gente no call center me ajudou até a criar a marca, criar o cardápio. Eu tenho até algumas imagens aqui, ó. Mostra aí pro pessoal. Aqui, né? Tá pegando aí direitinho? Deixa eu ver aqui. Pronto, Aí, agora tá bom. Pronto. Aqui, Clina. É isso, agora tá bom. Aqui foi eu desenhando no papel lá na TMKT, né? Uhum. Aqui foi um funcionário lá do TI que me ajudou a desenvolver a logo do iPhone 2019 e aqui já foi
Já eu contratei um profissional em São Paulo, né? E ele desenvolveu por conta da pizza. Eu vou explicar para vocês todo o processo. Já voltado para o nome iFome. E aqui, esses quadros, gente. Esses quadros ficam no nosso museu lá, no nosso escritório. Eu gosto sempre de mostrar. Show de bola. Então essa foi a nossa primeira chapa. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Nossa primeira chapa, 300 conto no Mercado Livre. Nossa fritadeira, 150 conto. Nossos utensílios. Então, cara, eu comecei tudo do mais baratinho. Tudo do mais simples, sem renda. Sem renda. Eu coloquei uma coisa na minha cabeça assim, cara, eu tenho 5 parcelas ainda de um salário. Vou tentar arriscar no meu negócio. Vou me dedicar. Não tinha horário, não tinha tempo, não tinha... Cara, assim, para dormir, eu dormia acho que umas 3 horas por dia. Eu me dedicava muito ao iFome no começo. Então, eu era o chapeiro, eu era motoboy, eu era tudo. E coincidiu que eu inaugurei em agosto, né, o iFome. Era para ser dia 12. Aí eu vou voltar um pouquinho lá no processo de separação do meu pai e da minha mãe. Durante esse processo de separação, acabou que, cara, quando você tem aquela base familiar, acaba que a gente, às vezes, deixa algumas coisas de lado. E nesse momento de separação, minha mãe, a única coisa que a gente tinha era... A gente trabalhava no restaurante e comia. Não tinha dinheiro para pagar energia, não tinha dinheiro para pagar água. Então, durante esse processo todo, em quase 10 anos, a gente não pagava água, não pagava luz. E nesse momento que eu fui abrir o iFome, a gente tinha quase 10 anos de dívida de Equatorial, quase 10 anos de dívida de água. E minha mãe virava para mim, filho, como é que você vai abrir um iFome? Uma hamburgueria aqui em casa, sem ter medo da Equatorial chegar e cortar essa luz. Eu, pai, mãe, se eu ficar pensando demais, eu não faço nada na minha vida, entendeu? E quando eu fui abrir, a real data de inauguração do iFome era para ser dia 7 de agosto de 2019. Só que aconteceu, anunciei tudo certinho, familiar lá, 7 horas da noite, eu lá na chapa, chega um carro da danada Equatorial, cobrando todo o débito. Não sei se foi denúncia, não sei se... Só sei que levaram o medidor do iFome lá de casa. Então, meio que a data de inauguração, que era para ser dia 7, eu prorroguei por mais 10 dias e isso foi dia 17 de agosto. Porque durante esses 10 dias eu fui lá na Equatorial, negociei todo o débito, arrumei um dinheiro com a tia minha emprestado, R$1.500, nunca vou esquecer, ela me emprestou R$1.500. E eu fui lá na Equatorial e dividi, se não me engano, 60 vezes. Então, eu já comecei o iFome com aquela pressão, aquela obrigação de ter a conta de energia para pagar, né, do mês e também a conta do débito de energia. Rapaz, cara, se for para dar errado, vai dar muito errado, mas também se for para dar certo, vai dar muito certo. E encarei, cara. Passou 10 dias, uma coisa que era para ser, na minha cabeça, só delivery, que eu tinha comprado só 3 conjuntos de mesa, os vizinhos lá viram toda a situação, minha família viu, meu pai viu, várias pessoas viram e se uniram. Meu pai botou uma banda, uns vizinhos lá doam uns conjuntos de mesa, meio que fortaleceu tudo. Cara, lotou dia 17 de agosto lá no iFome. Foi mesa na avenida, mesa lá dentro. Eu vendi, nunca vou esquecer, 87 hambúrgueres na inauguração. Com a força, porque todo mundo viu o que aconteceu, principalmente a vizinhança lá. Ficou todo mundo chateado porque eu estava querendo justamente ter um negócio, ter dinheiro para conseguir, né, ajudar minha mãe, ajudar minha família, né, quitar as contas dentro de casa. Porque eu cresci sofrendo com isso, cara. Equatorial cortando, minha mãe pagava ali um carinha ali R$100, o cara ia lá e ajeitava. E eu sei que é a realidade de muita gente, às vezes, e hoje, entendeu? Tem medo de encarar. E, cara, se tu tiver medo, meu irmão, tu não sai do lugar, não. Eu fui, encarei, paguei. Hoje em dia tá tudo certo. Até quando eu fui colocar energia solar, as placas solar, eu tive que pagar o restante todinho. E assim foi, a gente foi levando e deu tudo certo no iFome. A gente inaugurou, vendemos 87 hambúrguer, como eu falei. Atrasou, que é o processo, é o processo normal das coisas, entendeu? A gente vai errando, vai melhorando. E o iFome foi justamente isso. Eu vou crescendo, vou organizando, vou crescendo, vou organizando, vou crescendo, vou organizando, né? E, lógico, atrás de curso, atrás de pessoas qualificadas que trazem... Porque, cara, não adianta a gente que empreende, eu que nunca tive base, assim, de nada, assim, nunca tive um curso financeiro, nunca tive... Pouco eu sei de contabilidade, só que a gente tem que buscar pessoas boas para o nosso lado que dê o apoio para a gente necessário para que a gente cresça de forma saudável, né? Então... Durante esse processo de crescimento, pós o Mucambi deu tudo certo, aí veio a pandemia, né? Em 2020 veio a pandemia, e onde, cara, eu fiquei naquela, como todos, né? Naquela dúvida, meu Deus, como vai ser agora? Nesse tempo eu tinha 3, 4 funcionários, que era do salão, né? Então, conversei com eles, remanejei todo mundo para a cozinha, e deu tudo certo. E em 2020, né? Eu tive a sorte também
de participar do primeiro evento do Rafael do Lucrando com o Delivery, que foi em Teresina. E lá ele bateu muito na tecla sobre o quê? Produto, entrega Embalagem. e embalagem, né? E eu inaugurei em agosto, o evento foi em janeiro. Foi assim, 2 meses antes de começar a pandemia. E lá ele bateu tanto em embalagem e entrega que eu quero sair de lá com isso na minha cabeça. Meu irmão, eu tenho que ter um produto bom, eu tenho que ter uma embalagem foda e eu tenho que ter rapidez na entrega. Então, isso, cara, eu agradeço demais. Todo evento que eu encontro ele, cara, 2020 tu mudou, tu virou a chave do iPhone. E nesse momento, nesses 4, 5 meses que o iPhone estava funcionando, eu tinha 10 mil reais na minha conta. E quando eu saí do evento, uma certeza eu tive, que esses 10 mil ia ser aplicado em embalagem. Aí eu peguei e comentei até com minha mãe, rapaz, eu vou gastar 10 mil de embalagem. Tu é louco? Como é que agora que tu conseguiu juntar? E porque nesse tempo eu trabalhava com aquela hamburgueira. Sim. Eu tentava ser até diferente da hamburguera. Minha hamburguera era uma preta, colava um adesivo e botava dentro do saco brancozinho de plástico mesmo. Então, aí naquele tempo, né, em 2019, não sei se 2020, não sei se hoje é assim ainda, tinha uma quantidade mínima de pedido de saco craft. Então, tu não conseguia pedir 500 saco craft, 1.000, né? Então, só conseguia pedir no mínimo 20 mil, e que dava justamente os 10 mil que eu tinha na conta. Eu fechei os olhos e arrisquei. E foi aí que foi a virada de chave também, porque quando começou a pandemia, eu já estava com saco craft, eu já estava entregando rápido no delivery. Então, eu já estava com toda uma logística montada. Por quê? Porque eu participei de um curso do Rafael onde eu aprendi e eu apliquei. Porque muita gente vai lá para o curso, escuta e não aplica. E eu fui lá e apliquei. Cara, o impacto das embalagens, dos sacos ali no Mocambinho, onde muita gente recebia no saco de plástico, cara, foi impressionante. Impressionante. Muita gente gravava história no Instagram assim, pô, tá que nem um Mac agora, ó, saco craft. Pô, em 2019 pouca gente entregava. Eu lembro de várias hamburguerias na Zona Leste, mas na Zona Norte não. E outra coisa, Leônidas, é interessante quem vivenciou esse período aí do delivery na pandemia, né? De que a gente sabe na prática que tem um mundo do delivery antes da pandemia e um Pós-pandemia. pós-pandemia, né? Eu estava falando aqui num dos episódios anteriores sobre a questão de automação do WhatsApp. Que naquela época não existia, entendeu? Não existia. Então, tu botava o WhatsApp ali, virava um caos, né? Porque tu ia montar uma Vicstar, né? E atendimento. No começo, né, era no papelzinho, na canetinha, no WhatsApp, né? E eu ainda tinha dificuldade, porque lá no iPhone, quando eu comecei, eu perguntava, eu tinha quatro tipos de pão, era pão tradicional, pão beterraba, o black e o parmesão. Sim, sim. Ainda o cliente podia escolher 4 tipos de molho. Tu imagina o cara que tá no WhatsApp, qual é o pão? Qual é o molho? E as chances de errar. Meu amigo. A minha sorte no tempo, eu agradeço demais a galera dos Chapas, os Chapas lá da Zona Sul. Sim, o Mini Lucas e o Fred, né? Em dezembro de 2019, eu vi eles com um site, né? Aí eu falei, eu não sei quem foi o que eu falei, eu não lembro agora. Eu falei assim, cara, me passa o contato do cara que criou esse teu site. Porque eu já tava tendo dificuldade, que mais ou menos no domingo eu atendia 670 pedidos no WhatsApp e não tava conseguindo mais ter excelência no atendimento. E eles me passaram o desenvolvedor do site deles. Naquele tempo não existia Nota aí, sabe? Não tinha nada, gente. Era só o WhatsApp. E já tinha um cara aqui em Teresina fazendo esse site. Pô, eu fui lá e comprei o site do cara, fez todo personalizado em iPhone. E a partir daquele momento eu proibi pegar pedido no WhatsApp, só fui pro site próprio. Nesse tempo eu não tinha iFood, era só site próprio. E meio que os clientes, no começo aqui, ele ficava com aquela resistência, mas acabou se adaptando. Quando começou a pandemia, eu já estava com 5 mil clientes cadastrados dentro da minha plataforma. Então, foi muito mais fácil para mim. Enquanto meus concorrentes estavam com dificuldade em pegar pedido no WhatsApp, eu tinha um site que facilitava o cliente. Então, para o cliente era muito bom. Então, cara, é uma junção de muitos fatores que durante a pandemia, né, o iPhone saiu na frente. Ó. Na pandemia, quando começou a pandemia, eu vendi em torno de 150, 200 hambúrguer num domingo. Fechei domingo lá com 1.052 hambúrguer. 10 vezes mais. Comecei com 5 motoboys, tinha dia lá que eu olhava, tinha 22, 23. Porque naquele tempo, muita gente, até pai de família que tinha um emprego, sei lá, trabalhava em qualquer outro lugar. Ele virou motoboy, entendeu? Então, eu tinha tio, eu tinha amigo, todo mundo queria ser motoboy. Então, meu irmão vem, tem hora que eu botava 25 motoboy na porta do iPhone. Nesse tempo, eu só vendia hambúrguer. E, cara, 5 minutos, 6 minutos pedido saindo, ó. Conquistando cliente, foi aí nossa grande sacada. Foi sempre se preocupar com a embalagem, sempre se preocupar com a logística interna da cozinha e fez o iPhone no Cambim, né, ter condições de crescer, né, de ter uma nova unidade. Porque depois da pandemia que liberou, né, a galera
a galera abrir novamente o comércio, durante a pandemia eu reformei meu ponto. Eu fui primeiro a repaginada, né? Então, eu meio que estava reformando durante a pandemia, todo mundo me chamando de louco, porque eu imaginei assim, pô, uma hora vai abrir tudo. E se eu tiver com o meu pontozinho do mesmo jeito, pode ser que não dê certo. Agora, tu imagina, o cliente lembrar do iPhone antes da pandemia, né? Pô, o cara consumir ali durante a pandemia, quando ele reabrir, ter todo um ambiente novo, instagramável para ele, isso foi muito impactante. Cara, eu te digo, o pedreiro terminou a reforma, sei lá, em outubro, em 2 semanas depois teve a liberação. Rapaz, só pode ser Deus mesmo que tá comigo assim, porque foi tudo assim muito certinho, deu tudo certo, encaixou nesse processo de crescimento do iPhone. E aí, Leônidas, é interessante, né, já falar, que o Leônidas está falando da importância da logística, da embalagem, está falando de 2020, né? E tem hoje, porque o nosso público aqui é um público realmente de empresários do segmento nosso, né, Leônidas? E uma das pautas que a gente bate aqui muito é falar sobre embalagem, falar sobre a importância da logística, que muita gente até hoje, 2025, indo para 2026, negligencia. Isso. Né? Não tem como... Deixa eu ver a embalagem aqui. Essa é a embalagem nossa de 6 anos agora que a gente fez a ação. Feita onde? Feita onde? Na Silcar, meu filho. Gente, vocês não estão entendendo, pessoal. Você já sabe o que vai acontecer agora, né? Pessoal, a gente já tá trazendo aqui as referências para vocês. O Leônidas falou que no começo da trajetória dele, o que fez a diferença foi a embalagem. Você ainda tá negligenciando a sua. Não, pessoal. E por isso que quiser fazer a embalagem assim, ó, bonitinha que vende, é na Silcar, patrocinadora oficial do Delivery 86 Podcast. E, gente, as referências que vocês admiram estão aqui. E se eles estão dizendo que é importante, de fato é importante. Então, procura Silcar. Melhora a tua embalagem, melhora principalmente a experiência do cliente ao comprar de você. Não é isso, pessoal? Exatamente. E, Leônidas, é interessante, né, cara? A vida é louca, assim. Cada um tem uma história. A gente bate muito na tecla aqui que não tem uma verdade absoluta, que cada um tem uma história, cada um tem uma caminhada. E tem várias... Não tem uma forma correta de fazer as coisas, né? Cada um tem sua história e vai acontecendo de forma natural. E tu tá falando que tu já teve essa visão, né? Antes da pandemia, né? Tu saiu na frente. E, por exemplo, a pandemia, já no meu caso, foi um ponto de partida que eu comecei do zero, né? A gente, Panela Velha, como eu já falei aqui, começou como comida. Chegou na... eu lembro, assistia o jogo lá do Flamengo. Exatamente. Rapaz, eu tô vendo, era um assistindo lá e o outro assistindo cá. E aí lá, o movimento era dia de jogo e tal. Quando veio a pandemia, meu pai chegou pra mim e disse, meu filho, não tem mínima condição da gente continuar, né? Aqui a gente vai entrar num buraco sem fundo de dívida. E aí eu vi os empréstimos que a gente tinha na época e tal, e pra mim não era uma opção ali fechar. E a gente teve que se reinventar com relação a se transformar, migrar para pizza e tal. A gente nem tinha site, não tinha motoboy, não tinha nada. A gente realmente teve que remar. Mas mesmo assim, a gente conseguiu, né? A gente ali se reinventou, né? Mas tu já falou que tu já teve esse olhar antes realmente da pandemia. Tu já estava com site, tu já estava com... Inclusive, um fato curioso. Na época da pandemia, eu lembro, o iPhone vendia muito além do meu caminho mesmo. Muito, muito, muito. E os meninos que trabalhavam comigo na época, né? A gente trabalhava com... Eu não vou falar, né? O PDV que a gente trabalhava, o sistema. Mas ele tinha um problema que ele não integrava com nada, né? Era só aquele ali o sistema, ele não integrava com nada e tudo. E era muito complicado. E até, às vezes, quando tinha uma demanda alta, a gente ia... fechar, pra gente tava fechado, mas pro cliente não, e aquela coisa. E os meninos falavam, rapaz, era bom a gente ter um site, era tipo do iPhone, que os meninos fecham lá e tal. Então, realmente, o Leônidas já tava realmente preparado lá pra pandemia, né? Sim, cara. A gente, como eu falei, a gente se preparou, a gente buscou, né, ter esse conhecimento e fui atrás, cara. Sim. Tipo assim, que é muito importante, quando a gente não sabe, meu irmão pergunta. Quando eu fui lá, busquei com os meninos do Chapas. Exatamente. Então, ele tava na minha frente. Falei, cara, como é que tu fez esse site? Não, tem um cara aqui que... Então, tu imagina se eu não tivesse me fechado, não dá certo, ficado só com o WhatsApp. Podia ser que o iPhone não tivesse onde tá hoje, entendeu? Então, eu sempre busco conhecimento, troco ideia, network, Matheus, Jefferson... Tem um Pedro do Aslar que troca muita ideia comigo, e é um ajudando o outro, cara. Com certeza. E durante esse processo, né, a gente abriu a Zona Leste, na Morada do Sol, né? Como foi o achado da Morada do Sol, né? Eu queria expandir o iPhone, também eu queria sair da casa da mamãe. Porque que acabou que lá tava virando já tudo iPhone, e durante essa reforma que eu fiz durante a pandemia, só tinha ficado um quarto. Então, meio que só tinha um quarto para minha mãe, para minha irmã, e eu tenho que caçar algum canto para mim. Então, a solução é o quê? Eu vou achar uma casa... que dê para me botar um delivery na Zona Leste, e eu moro nessa casa e vivo lá. Porque ia ser muito difícil eu pagar um aluguel de uma residência e ainda pagar outro aluguel
pro iFome na Zona Leste. Então, juntou tudo, achei aquele ponto lá na Pissarreira ali, né? Cruzamento da João Antônio Leitão. Eu tava passando, cara, eu fui tomar um café. Às vezes eu no iFome lá, ficava até de madrugada, das 5 horas da manhã, ficava atrás de um caldo. Aí deu umas 6 horas da manhã, rapaz, será que essa estudantil da Kennedy tá aberta? Rapaz, aí eu vou lá, se não tiver eu vou pro Mafuá. Aí eu vim pela Pedra Mole, peguei a Kennedy. Aí tava tendo a avenida quem tava interditada. E o desvio era justamente naquela rua, na João Antônio Leitão. Aí quando eu corto no desvio aqui, porque tava tendo a manutenção da árvore de Teresina, eu olhei, aluga-se. O cara, te juro, pô, eu acho que o cara tinha pintado um dia antes. Eu tirei a foto, liguei. Aí a mulher, não, já tá quase alugado com uma empresa de segurança e tal. E eu peguei, fui lá, insisti. Pô, e naquele tempo, eu, carazinho de menino, ninguém botava fé. Aí eu, rapaz, por favor, me alugue e tal. Eu tenho uma loja no Mucambim. Falei. Cara, aí eu peguei e saí de lá muito desanimado, porque eu vi que realmente não ia dar certo. Aí depois, assim, de um mês, ela me ligou, ei, você tá disposto ainda? Aí deu tudo certo, fechei lá, né? Fiz um contrato lá de 10 anos, lá na Morada do Sol. E, graças a Deus, cara, entrei pra dentro, fiz um empréstimozinho, tinha um dinheirozinho na conta. Conta a parte que tu tinha que expulsar os maconheiros que tinha lá dentro. É porque essa casa, quando a gente pegou ela, né, já tava muito tempo fechado, né? E meio que, meu amigo, casa fechada na Zona Leste. Cheguei, a gente botava lá, fazia uma instalação elétrica, nos plantava, uma olhada entrar de madrugada, roubava os fios e tudo. Aí instalava uma coisa aqui, uns pontão, tava querendo levar as portas que eu tinha instalado. Não, peraí, vou dormir aqui. Fiquei acocadinho lá e meu pai. E na hora que o noiado entrava, botava pra correr os noiados. Até que depois deixou a gente de mão. É muito difícil, cara, principalmente quando esses noiados estão acostumados a ficar entrando. Que às vezes o cara tá chapadão aqui e nem lembra que uma pessoa já alugou e pula lá. E muitas vezes o que fazer era conversar com ele, já tem gente aqui. Não, foi mal. E saía. Então, a gente passou por muita dificuldade, cara, para crescer, entendeu? Então, na Zona Leste, foi a mesma coisa do Mucamim, cara. Eu entrei para dentro mesmo. Cara, pintura, foi o Evaldo Sete Rocha que fez lá. Assim, e aí, tipo assim, cara, quanto é que dá isso? Não, sei lá, dá 10 mil. Meu irmão, consigo te pagar, quando eu abrir, R$ 500, R$ 1.000, toda semana, dá certo? Não, meu filho, faça porque é para você. Pode, o dia que você puder me pagar, você me paga. E muita coisa foi assim no iFome. Pra me abrir a Zona Leste, eu acho que eu tinha uns 60, 70 mil reais. E fui na dificuldade, do mesmo jeito. Chapa da mais barata, freezer do troca-troca, aí já foi o freezer do troca-troca, foi um troca 500 conto, comprei 4. Cara, e fui indo, ó. Fui crescendo e ao mesmo tempo que eu fui crescendo, mesa de inox, tinha não, tudo galvanizado, porque o galvanizado era mais barato. Então, eu abri a Zona Leste dessa forma. Tudo mais barato, tudo igual foi o Mucamim. E entendeu? A importância, Leônidas, que é importante, eu acho que deixar essa mensagem aqui, porque muita gente fica olhando só hoje o tamanho que o iFome tomou, o maquinário sempre o mais avançado que tu compra, a estrutura que tu montou, mas não enxerga a caminhada, entendeu? E falar pro pessoal que isso, você vai galgar isso ao longo do tempo, você tem que ter consistência, né? Para ir evoluindo. Então, se eu fosse investir no Mucamim, na verdade, quando eu saí do Mucamim para a Zona Leste, eu já tinha investido muito lá. Só que como eu tinha investido muito lá, reformado e melhorado lá, quando eu fui para Morada do Sol, eu falei, cara, eu preciso crescer, porque o Mucamim tem aquele lado que tem quando tu fica assim, porra, eu já tô me acomodando, o Mucamim já tá estabilizado, tá dando tudo certo. Tu não se sente mais útil ali dentro, porque, poxa, é como eu falo com a minha equipe, já tinha vários leões lá dentro já. Já tinha um cara que gerenciava lá, já tinha um cara que ficava responsável dele, já tinha um chefe na hamburgueria, já tinha um chefe no setor de compra, já tinha... Então, meio que, às vezes, pô, vou te dar um exemplo, assisti o Big Brother da Juliette todinho, sem ser incomodado pelo iPhone. E eu fiquei, meu irmão, eu tô virando vagabundo, pô. Eu vou caçar alguma dor de cabeça pra mim. Foi quando eu fui pra Zona Leste. Eu peguei, rapaz, eu vou me provocar aqui, vou ver o que é que dá na Zona Leste. Peguei e fui pra Zona Leste. Eu não consigo investir, eu vou começar igual comecei o Mucamim. O Mucamim já estava tudo estabilizado. Comecei tudo mais barato, fui crescendo, fui melhorando, fui comprando equipamento. E a parte principal dos equipamentos, cara, muita gente quer começar com tudo do... Meu irmão, começa, cara. Entendeu? Exatamente. Às vezes, meu irmão, comecei com uma chapa de 300 conto. O hambúrguer não saía no padrão, não saía. Mas, porra, se tu não consegue entregar um produto, sei lá, um produto mediano, mas tu entrega rápido do serviço, que vai fazer diferença. Que às vezes, cara, a pessoa pensa assim, pô, vou ter o melhor produto aqui, uma chapa muito boa, uma fritadeira, mas na hora do serviço, 1h30 para chegar na casa do cliente. Exatamente. Aí vem um carinha que estudou, que foi lá com a cozinha enxutinha, pega uma embalagem da Silcar, faz tudo direitinho, entrega em 5, 10 minutos.
Quem diabo é que tá se importando com a cozinha do cara, pô? Em questão de estrutura, lógico que a cozinha tem que ser limpa, organizada, tem que se preocupar, né? Mas quem é que tá se preocupando? É porque assim, Leônidas, até a questão do equipamento, não só a parte financeira, mas até de demanda. Tu vai precisar de um super forno e tal. Às vezes tu começar com um mais barato ali vai dar certo, entendeu? Até porque tua demanda no começo não vai ser tão alta. Então, espera, né, ali ter o faturamento, realmente a engrenagem girar para tu ir investindo aos poucos. Às vezes o cara pega, já vi muito isso, tá? O cara pegar o capital que ele tem, investir tudo em maquinário e ficar sem capital de giro. Sim. E quebrar. E quebrar. E é isso que eu tenho a maior preocupação no iFome, entendeu? Lá a gente tem a maior preocupação em quê? Em saber investir no momento certo. Quando eu abri a Zona Leste, como eu te falei, tudo mais em conta. Mas a partir do momento que eu vi o dinheiro entrando, porra, eu sempre tive essa preocupação. Porra, eu preciso começar o mês, eu preciso faturar quanto para cobrir logo meus funcionários. E já separava do 13º, já separava. Eu tive sempre, desde sempre, essa preocupação. O que sobrar aqui, beleza. Eu vou deixar aqui para capital de giro, isso aqui eu consigo investir. Então, a Zona Leste lá, cara, foi através da Zona Leste que a gente colocou pizza, né? Vou te contar até essa história para vocês aqui. Foi engraçado. Eu já tá faltando, assim, uns um mês para abrir a Zona Leste. Um senhorzinho passou na calçada e falou assim, meu filho, o que vai ser aí? Eu, não, hamburgueria. Aí ele, meu Deus do céu, aqui só o que tem é hambúrguer. Ninguém bota uma pizzazinha pra nós, só tem um Laboca aqui próximo. Aí eu fiquei com isso na minha cabeça, né? Eu, meu irmão, por que eu não boto pizza? Eu tô com uma cozinha, porque lá é muito grande a Zona Leste. Você só foi lá, Matheus? Não, dentro, não. Eu já Na cozinha não, só comer. Então, lá é muito grande, pra casa é muito grande. Eu, rapaz, por que eu não boto pizza? Pô, se eu aprender a fazer hambúrguer, eu aprendo a fazer pizza. E fui atrás, cara. Entendeu? Comecei, cara, de meio que bambaleando ali, fui. Só que, cara, uma coisa é que eu busco conhecimento, cara. Eu paguei um cara, um vídeo chamada, pra ele me ensinar a fazer massa, processo de massa. Porque a massa eu jogava dentro no freezer, quando espantava no outro dia, tava tudo fermentado. Eu, meu irmão, tá errado, o que é que eu posso melhorar? E fui tanto estudando e achei o ponto perfeito da massa, junto com um funcionário também. Às vezes eu não tinha tempo de estudar a pizzaria, chegava para ele, meu filho, vá atrás de um curso, disso. Aí, às vezes, eu procurava, eu pagava. Eu não tenho tempo de estudar, porque eu cuidava de tudo, de compra, de treinamento, de contratação, de pagamento. Às vezes, eu pegava um funcionário, cara, estuda isso aqui, vou pagar esse curso para ti e tal, faz e aplica aqui. Só me resume como foi o curso e a gente aplica. E o nome dele é Nailton. Foi um cara que me ajudou muito no desenvolvimento. Gente boa, viu? Cara, sensacional. Que hoje ele é coordenador, humilde, né, coordenador do Mucambinho, né? Cara, muito então, humilde. um cara que na pizzaria me ajudou muito. Eu falava, cara, e outra coisa, ele morava lá comigo na Zona Leste, né? Porque ele morava dentro do satélite, de bicicleta, e pra ele sair 1h da manhã do iFome, ficava muito perigoso. Aí já aconteceu algumas coisas lá durante o processo desse deslocamento. Eu falei, cara, é o seguinte, tu quiser dormir aqui para ir embora 7h da manhã, pode ficar. Ele passou quase um ano lá dormindo no iFome e ia embora 7h da manhã. E nesse período a gente trocava muita ideia de madrugada, testava muita coisa de madrugada, que eu morava lá. Então ele morava lá e a gente ficava conversando a madrugada todinha, procurando solução para a pizzaria. Foi aí que a pizzaria foi andando, foi melhorando. Ele hoje é um cara foda na pizza. Eu também aprendi muita coisa com ele. A gente foi, cara, hoje minha pizza é o carro-chefe do iFome. Mas foi justamente isso. Maquinários. Quando a gente começou a ter uma demanda muito alta de pizza, de hambúrguer, tanto no Mucambinho quanto na Leste, eu comecei a ir atrás de maquinários. Por quê? Deixa eu dar um exemplo. No hambúrguer, eu tinha 5 pessoas para modelar carne, para 2 lojas. Quando eu comprei a Select, agora eu tenho um funcionário que modela 3.000 carnes por hora para 3, 4, 5 lojas se eu precisar. Então, eu peguei dos 5 funcionários, precisei de um, peguei 4, remanejei para outros setores. Então, um maquinário fez eu pegar 4 funcionários e remanejar para outros setores. Te dar outro exemplo. Na produção, ralar queijo. Comecei a ralar como todo mundo começa. Ó. Comprei uma processadora de queijo. Meu irmão, toda loja minha tinha essa dificuldade de ralar, não sei o que, comprei uma para cada um. Resolvemos o problema de ralar queijo. E assim a gente foi melhorando. Do mesmo jeito, as condimentadoras da pizzaria. Eu tinha muito, o frango estragou, o molho azedou, não sei o quê. Por quê? Porque a temperatura de Teresina é muito alta. E a gente, que é o correto, a gente tem uma condimentadora refrigerada dentro das nossas cozinhas, que é onde fica todos os insumos, tudo refrigerado na temperatura correta. E eu fui conquistando, cara, fui estudando, fui melhorando. E hoje em dia, cara, minha cozinha, cara, tem todos os equipamentos que, cara, de última geração, e todo o equipamento que o funcionário ele precisa para entregar um produto rápido com qualidade. Hoje a gente tem as abridoras de massa, né? Pessoa que nunca trabalhou com pizza, ela passa 2 dias treinando, ela sabe abrir uma massa de pizza, entendeu? Fornos. Hoje a gente tem marcas de fornos que entregam um padrão muito bom. Tem a Pietro, tem a JJ, tem a Steel, tem várias marcas que você sabe
Pô, se sair 20 pizzas hoje, eu sair 200 ou 300, esses fornos vão me dar uma estabilidade, vão me dar um padrão, vão me dar uma consistência no meu negócio. Porque, cara, é muito chato. Hoje tu manda uma pizza pro cliente bem assada, amanhã ela vai mais ou menos, outro dia ela vai crua. E foi justamente isso, aprendendo, errando, porque quando eu não comecei com forno assim, eu comecei com forno mais barato, pô. Então, mas eu ficava voltando pizza, aquela dificuldade. Sim. Porra, uma saiu assada, a outra que ravia atrás já saiu crua, volta. E, pô, joga pra cima do forno. Cara, eu acho que todo mundo que começou, pode ter gente que tá passando por isso hoje. É normal, pô. Entendeu? É normal passar por esse processo. As pessoas têm que se permitir errar, na verdade. Justamente. Né? Aí a pessoa quer começar, não, mas, cara, é normal, tu vai errar mesmo. E é nos erros que a gente vai ali vendo, equalizando, até questão de receita mesmo. Tu falou da questão de massa e tal, se permite, cara. Aí, às vezes, o cara, não, vou abrir uma pizzaria, mas eu não achei ainda o ponto ideal da massa e tal. Cara, começa, o cliente vai dar feedback, tu vai melhorando, vai rodando, né, engrenagem. Isso é muito importante. Eu acho que a principal dica que tu deixou aqui foi... Comece com o que tem, mas começou a entrar ali o faz-me rir, dinheiro. Exatamente. Melhora, porque é o que a gente vê. Entrou dinheiro, vou comprar carro. Comprar um carro, vou investir numa casa. Isso. Aí dá um negócio quebra e fica se perguntando por quê. Cara, aqui tem, Leônidas, pizzarias, pô, que o cara já tá vendendo e tal, bem, há muitos anos. Chega lá, não tem uma abridora de massa, não tem uma masseira e tal. Pô, tem que investir, né? Cara, é outra coisa. Investir também no funcionário, pô. Com certeza. Com certeza. Ó, eu vejo muita gente assim, me chama pra consultoria e tal. Aí quando eu vejo, o funcionário não tem uma roupa adequada, o funcionário não tem um sapato adequado pra estar na cozinha. A camisa que o cara tá usando é aquela mais barata que esquenta pra porra. Então, cara, é tipo assim, meu irmão, se preocupa com o funcionário. Já cheguei pro lugar pra dar consultoria que não tinha uma coifa, pô. Eu falei, não, o dinheiro que você vai me pagar pra consultoria, bote a coifa. Não tem lógica eu cobrar um funcionário que ele não tem uma coifa para trabalhar, pô, vive quase cozinhando dentro de uma cozinha. Como é que esse cara vai me entregar resultado? Banheiro do funcionário. Banheiro para funcionário. Então, cara, são coisas simples que fazem a diferença, entendeu? Então, a gente começou assim? Não, eu comecei com coifa? Não. Comecei com 3 exaustor. Mas eu me preocupei no começo. E as coisas foram entrando dinheiro, eu fui investindo. E hoje, cara, eu te digo, todo funcionário sabe, quanto mais o iPhone cresce, mais coisas boas para eles vão vir. E é isso que eu sempre falo na iPhone. Eu não vou crescer só, vocês que vão crescer junto comigo. Ou vocês que me ajudam a crescer. Mas pode ter certeza que as pessoas que estão me ajudando a crescer, eu vou valorizar e eu vou dar meu máximo. Não é só valorizar financeiramente, é valorizar com conhecimento, é pagar, sei lá, às vezes, ó, vou te dar um exemplo. Tem um funcionário meu, pô, que entrou como vigia, o nome dele é Alex. Ele me viu crescendo na rua de casa, pô. Eu botei lá para Alex, fica olhando bem que os carros dos clientes. Cara, ele de uma hora para outra eu vi ele coordenando os garçons. De uma hora para outra eu vi ele me entregando, fazendo reunião com os garçons. Aí eu fui lá. Ei, cara, eu vi que tu tá puxando a frente dos garçons aí e tal. Gostei. Vou te dar uma bonificação por isso. Puxa mais à frente disso aí. O cara foi me entregando. E hoje é um dos meus braços direitos lá. Entendeu? Cara, meu sonho... Eu só escutei parado. Meu sonho é no Maracanã. Aí um dia eu ia pro Maracanã. Cheguei pra ele numa quinta-feira e amanhã nós vamos pro Maracanã. Bora realizar esse teu sonho. O cara ficou... O cara tava comigo 4 anos, pô, me ajudando a crescer. 3 anos me ajudando a crescer. O que é que custa eu pagar uma passagem? Eu sou sócio do Maracanã, o ingresso foi 40 conto. Fui lá e realizei um sonho de um cara desse. No mesmo dia já realizei sonho de vários outros meus funcionários em ter um transporte próprio. Não é me gabando, nada disso, não. É pra entender que, tipo assim... Meu irmão, o porquê que o cara vai se dedicar tanto à minha empresa? Se eu só pensar em mim. Sim. Não tem porquê, cara. Entendeu? Não tem porquê. Ele vai sair, ele vai caçar algo melhor para ele. Então, é isso que eu mais prezo dentro do iPhone. É sempre ler, sempre olhar pro lado humano do funcionário. Entendeu? Tipo, no final do ano, cara, eu podia viajar, eu, minha esposa, minha mãe, né? Eu faço questão de levar o máximo de número de funcionário comigo. Todo ano é assim. Lógico que vai ter um ano que eu vou só, vai. Mas eu faço isso porque pô, o que a gente conquistou durante aquele ano todo, é muito esforço do meu funcionário. Eu tento fazer isso como uma forma de reconhecimento. Eu sei que muitos não iam ter condição de passar um Réveillon em Fortaleza, muitos não iam ter condição de ir para o Maracanã, para um jogo no Castelão, ir para uma praia, como eu fiz ano passado, uma confraternização, e levei, além dos funcionários, todos os funcionários, motoboy, e falei, quem quiser levar uma esposa ou um filho, pô, foi quase 140 pessoas, pô. Foi 3 ou foi 4 anos, eu não tô lembrando. Ano passado, para Luiz Corrente, fechou uma barraca lá, fez toda essa ação, né? A gente botou várias dinâmicas lá, festa. Quem gosta de beber tinha sua cerveja, refrigerante.
Foi, voltou, deu tudo certo. Porra, depois disso, muita gente chegando pra mim, porra, muito obrigado, nunca tinha conhecido uma praia. Então, isso é que me move, entendeu? Fazer Rapaz, diferença nas vidas das pessoas. Leônidas, cara, e isso é muito massa. Tipo assim, pra ver às vezes como é uma coisa simples. Ano passado, né, eu vi o... Vou Olha, mostrar aqui, ó. Essa foi a nossa... Dá pra ver aí? inclina assim, pra cima. Isso. Pronto. Essa foi a festa no Dia das Pais. Tá tudo no Instagram do iFome. Isso aqui foi o tempo que eu aprendi a fazer pizza. Primeira confraternização aqui, antes de começar o iFome, fazendo curso. Levando a equipe pro Burger Tour. Levando a equipe pra Fispal. A gente na sede do iFood aqui, a gente tava com funcionário também. Então, tudo que eu puder levar, as pessoas que me ajudam comigo, eu vou levar. Eu vou levar, entendeu? Cara, incrível, incrível mesmo. E aí, só para complementar, como todo mundo pode fazer isso. Sim. Às vezes você não tem ainda o tamanho que o Leônidas alcançou, não consegue ainda levar para fazer uma viagem e tal. Mas eu vou dar só um exemplo de uma coisa simples que eu fiz ano passado. Eu vi o Pedro Asilados postando, que a gente até citou ele, né? Ele postou com a equipe lá do Asilados, dos gerentes, ele levou para o cinema para assistir um filme. Tal, o filme era muito massa. Eu assisti o filme, eu disse, cara, eu quero botar meus gerentes para assistir isso aqui. Aí levei os gerentes, líderes, para ir pro cinema. Normal, a gente foi pro cinema. Quando chegou lá, cara, boa parte nunca tinha ido no cinema. Entendeu? Então, coisas simples, às vezes, não é nem uma viagem, coisas simples que tu pode proporcionar e aquela pessoa nunca mais vai esquecer e vai ser grata a ti, né? Sim, cara. A gente trabalha muito isso no iFome, cara. Tem muita... Né? Levei o lado humano do funcionário, cara, porque não é fácil trabalhar de noite, pô, dentro de uma cozinha, pressão, cara. Saindo tarde, é muito né? grande, porque, tipo assim, a gente trabalha com meta no iFome, né? A gente tem meta de tempo, meta de pizza. Então, a gente dá bonificação praticamente quase todos os setores do iFome, tem bonificação. Pizza, tem bonificação de meta, tempo, e eles ganham por pizza vendida. Além do salário, tem um valorzinho simbólico por pizza, que quando somado durante o mês todinho, dá uma bonificação de 300, 400 reais a mais para cada um. Uma hamburgueria do mesmo jeito. A mina que fica no milkshake no bar, ganha por milkshake vendido. O cara que tá ali na brasa, ganha pelos hambúrguer na brasa. O cara que tá no atendimento, ganha pelos 10% do atendimento. Ah, Leão, meu irmão, cara, tudo certinho. Então, o que eu mais prezo no iFome é ser justo. Então, quando o cara vai entrar, nosso administrativo, cara, fala toda a realidade. Ó, é difícil, não é fácil, você quer mesmo. É assim, 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 assim. A gente não vai lá iludir o cara. Porra, que é mil maravilhas. Meu irmão, aqui tem pressão. Aqui tem dia que a gente tem que entrar um pouquinho mais cedo, entendeu? Mas tá tudo certinho, você vai bater, se eu consegue ganhar essa hora extra. Aqui a gente vai ter que... Meu irmão, quer? Beleza, se quiser, cara, e se dedicar, vai ser reconhecido lá dentro. Isso aí que eu mais prezo, pô. Entendeu? Às vezes eu brigo até com o meu gestor. Porra, cara, o cara tá fazendo isso, por que não foi reconhecido? Não é só financeiramente, pô. Às vezes você faz, sei lá, faz um voucherzinho ali pro cara, entendeu? Convida o cara pra um almoço, entendeu? Então, cara, eu acho que o segredo da iFome também tá nisso. Ser justo com o funcionário. Então, e o que eu mais faço lá é alinhamento e explicar, né? Que eu falei lá no começo do podcast. Quando eu saí no Mucami, eu deixei vários leões lá dentro, né? E hoje o iFome toca sem eu estar lá dentro porque tem vários leões em todas as unidades que eu treinei e capacitei. E o que eu mais cobro meus líderes, coordenadores, chefe de cozinha, que se você é bom, você tem que ter outro exemplo seu dentro do seu setor. O Jefferson é muito bom no tráfego, né? O Jefferson tem uma equipe de 5 pessoas. Ele é tão bom, por que ele não compartilha a experiência dele? Ele não faz outro Jefferson na equipe dele? Como é que eu vou promover o Jefferson se ele não deixou outro Jefferson na equipe? Como é que eu vou... O Matheus Biquet, um chefe de cozinha na pizzaria. Como é que eu vou promover o Matheus como gerente de uma loja se ele não deixou outro Matheus lá dentro? Se eu sou bom, eu tenho que fazer outras pessoas boas também. E é isso que eu cobro ele. Pô, você quer ser promovido? Porra, faz outro Matheus, outro Jefferson, outros leões lá dentro. Então, cara... É basicamente isso como a iFome funciona. É ser claro, é ser justo, é valorizar, entendeu? Lógico que entra funcionário lá que não se encaixa na nossa cultura e sai. Normal, né? Cara, mas os que ficam, que compram a ideia, que realmente, cara... Eu tenho funcionário lá que tá comigo desde quando eu abri, pô. E eu falo, cara, bora e tal. Meu irmão, pensar aí é nunca daqui. Tem funcionário que sai,
vê a realidade em outras empresas, quer voltar. Porque às vezes, pô, a gente alguns funcionários têm a impressão assim, porra, eu tô aqui dentro, o Leões faz tudo certinho, paga tudo certinho, de quinto dia útil, dia 20, bonificação, meta, acha que encontra isso aí em todo lugar. E não encontra. E, tipo assim, é culpa do iPhone? Não é. A gente faz tudo certinho, cara. Aí, quando pede pra porra, não era assim, aí acaba valorizando. Tem gente que tem essa mentalidade, que só valoriza depois que perde. Na verdade, tem o que é que acontece. Eu acho que hoje as pessoas têm muito... A pandemia, enfim, a nova geração, muito problema psicológico, né? Sim, também. Então tem muita lado. ansiedade, depressão, tem essas doenças estão muito à tona. E aí, às vezes, a válvula de escape é o trabalho. A pessoa, tipo, culpa o trabalho, mas muitas vezes não é. Aí acaba saindo, passa aquele período ali fora e aí, às vezes, retorna. Pede para retornar. E é verdade, porque teve uma época que eu fui lá na unidade e eu conversei com o Israel. Eu tava viajando. E ele falou exatamente a mesma coisa. Aqui a gente fala pro funcionário todas as verdades e o cara fica se o cara quiser, né? E a gente chegou a falar aqui em outros episódios sobre a questão de cultura, né? Que quando você coloca uma cultura muito forte na empresa, ele falou isso. Cara, às vezes a própria equipe pede para me tirar alguém. Justamente. Porque a cultura foi tão forte que quem não se adequa, o próprio funcionário fala, não, esse aqui não fica. Isso acontece direto. Quem determina que vai ficar ou não é minha equipe. Eu confio em todos eles. Entendeu? Eu sei se eles... Cara, quando o cara é bom, no primeiro dia os caras chegam pra mim, Leões, o cara ali é foda. Leões ali, o cara, tu é doido. Bora, segura o homem. Quando o cara é ruim... Ei, meu filho, dá não. Chega pra mim, ele... dá não. Bora atrás de outro, dá não. Por quê? Porque, cara, tem que entrar pra somar. Sim. Tem que entrar pra fazer a diferença. Minha equipe já é muito boa. Os caras querem gente boa do lado. Lógico, pô, só o que entra é gente nova pra aprender. Se o cara tá disposto a aprender, porra, tem 15, 20 pessoas pra você fazendo questão de lhe ensinar ali dentro. Mas quando você, pô, entra um cara que nunca fez nada, quer aprender, diz que quer aprender, chega lá, fica corpo mole, pra lá, pra cá. Os caras mesmo falam, não dá não, pô. Tentei ensinar isso, não quis. Tentei ensinar esse setor aqui, não quis. Não dá. Então, hoje minha cultura é muito forte, né? Isso vem de mim, que eu fui passando por meus líderes, hoje meu administrativo, Cara, todo mundo sabe o que tem que fazer. Eu me preocupo muito, principalmente, quando entra um novato, porra, não só jogar numa cozinha, não só... Pô, esse cara chama ele dentro do escritório, antes de começar, vai ser assim, esse é o chefe da pizzaria, ele que vai lhe orientar o passo a passo de tudo. Esse aqui é o pizzaiolo. Na folga do chefe, quem cobre o chefe é fulano, então procure qualquer dificuldade. Então, a gente sempre faz essa logística o cara que está entrando se sentir, cara, pô, que ambiente é esse? A gente se preocupa também em ter, por exemplo, no Mucambinho, não tinha espaço ali dentro da unidade. Eu aluguei uma casinha em frente. Para quê? Só para fazer uma área de apoio para os funcionários. Um armáriozinho deles, um quartinho lá com ar-condicionado para eles descansarem na pausa deles. É tudo pensando no funcionário. Zona Leste, eu tenho também uma áreazinha climatizada para eles. No Disseu, eu não tenho ainda. Por quê? Porque falta espaço. Entendeu? Mas, cara, eu tenho um banheiro. Se tu vê o banheiro no funcionário bom. Eu tenho uma estrutura muito boa nas cozinhas. Nem chegamos no Disseu ainda, né? Então, uma estrutura... Mas eu penso em crescer, porque o Disseu ali, cara, a Zona Sudeste comprou a ideia do iFome, entendeu? O domingo agora a gente bateu quase 300 delivery lá. Coisa que há 3, 4 meses a gente tava batendo 100. Coisa boa. Então, são coisas que a gente... Pô, tá ficando pequeno já. Vamos procurar melhorar, vamos procurar... Sei lá, então deixa isso aqui focado no salão, achar uma casa aqui na Zona Sudeste só para focar no delivery. Então, a gente já tá procurando como melhorar. A gente não para, cara. Como sempre falei no começo, cresce, organiza, e a gente vai indo, entendeu? E é isso, cara. Pós-Zona Leste, veio o Disseu, né? Decisão de expansão do delivery, e tá dando tudo certo. E agora mais um passo, né, do grupo iFome, que vai ser o iFome Mention, né? Uma coisa que eu só tô jogando no meu Instagram, pessoal, algumas coisinhas, né? Mas não postei ainda no iFome, mas é a unidade nova do iFome na Zona Leste. Por que que eu tô abrindo outra unidade na Zona Leste? Quem é cliente da Morada do Sol vai saber. Pô, é fila de espera quase todos os dias. Então, pô, eu vejo carro, 10, 15 carros indo-se embora, lotado de gente. Isso ali me dá uma dor no coração tão grande. E assim, eu preciso ter um ponto maior na Zona Leste, né? Então, hoje eu tenho ali 30, 40 conjuntos de mesa. Eu vou para um que vai caber 70. Então, e fora outras novidades. Por que que o nome é Mention? Porque assim como o Mac tem um Mac 1000...
o iFome vai ter o iFome e vai ter o iFome imenso. Nessa unidade vai ser outra proposta, né? Lógico que não vai ter os hambúrguer, vai ter as pizzas do iFome, né? Vai ter a essência, mas lá vai ter drink, lá vai ter a área kids, que os clientes me cobram muito, então um público que é da família. Então, vai ter, eu quero colocar massa lá, estou até fazendo treinamento de massas para a gente colocar a massa lá, que é uma culinária que a Terezinha tem um pouco de dificuldade, mas eu tenho certeza que meus clientes... Assim, eu analisando, tem cliente meu que me cobra e que come também massa. Que às vezes a gente analisando ali, eu vejo, eu visitando os lugares, pô, esse aqui ali é cliente do iFome, então se eu botar, ele vai lá para mim também. Então, querendo ou não, pô, a gente tem que... Porra, eu já tenho tudo de massa. A única coisa que falta é o macarrão. Eu tenho molho de tomate, eu tenho queijo, eu tenho 4 queijos, eu tenho... Pô, eu tenho tudo. Por que eu não vou entrar nesse ramo também, nesse setor? E lá na nova loja eu tenho espaço. Então a gente vai abrir outra unidade na Zona Leste também para dar um apoio à Morada do Sol, né? Não é fechando Morada do Sol, não, é para dar um apoio. Que elas são 2 km de distância uma da outra, então é bem próximo, justamente para a gente conseguir estabilizar mais nosso ponto físico. E também o delivery também na Zona Leste ficou pequeno. Eu não consigo expandir mais meu delivery e eu vou expandir lá na nossa nova unidade. Eu quero meio que dividir a Zona Leste. Aquela Zona Leste ali, Vale do Gavião, Vale Quem Tem, vai ficar mais ali para Morada do Sol. E o miolo da Zona Leste, que é Joque, Ininga, ali vai ficar mais voltado para o Mêncio. Então a gente é sempre pensando em melhorar para o cliente, porque... Pô, meio de semana a gente está entregando tudo perfeitamente, mas chega final de semana, ó, domingo agora, pô, pancada de pedido. Teve pedido lá sendo com 1h20. É perfeito? Não é, nenhuma empresa é perfeita. Não. Mas, cara, tá quanto tempo que eu não atraso? Sei lá, nem me lembro a última vez. Mas atrasou. Segunda-feira eu postei no meu story o quê? Deu BO, eu tô aqui resolvendo. Tava colocando outro computador, colocando um KDS dentro da cozinha. E não atrasou, não foi porque a gente não estava preparado. Foi porque deu um BO no sistema, acabou que não imprimiu assim, umas 30 comandas e pulou assim, sei lá, da 140 foi para 180 de uma vez. Aí minha cozinha, naquela loucura, não prestou atenção. Quando veio na tava com 40 minutos as comandas em produção. Então, pô, o que é que eu posso fazer? Eu vou botar KDS. Então vai ter o KDS, ainda vai ter a comanda confirmando. Porque se a comanda não sair, tem um KDS ali confirmando o pedido. Então a gente sempre tem que estar assim, se atualizando. E, pô, o que é que eu posso fazer para não errar mais? Porque, cara, eu te digo uma coisa. O cliente, ele é do iFome, do Panela, do 45, do Javali, da Norte, todo mundo. Ele não come só no iFome, ele não come só no Panela, ele roda. Mas sabe o que é que faz perder cliente? Quando você atrasa 1h20 e não dá uma satisfação para ele. Quando ele pede lá na observação, sem cebola, e você manda com cebola. Quando ele pede lá, porra, por que isso, pô? É o cuidado. Ele fica puto. Porque, cara, como é que eu tô pagando 80 conto, 70 conto numa pizza, eu botei sem cebola e veio com cebola, essa empresa não tá nem pra mim, não. E é isso aí que você perde cliente. Então, eu, cara, quando eu começo a dar alguma coisa errada, eu mesmo vou lá pra dentro do direct do iFome e falo com o meu administrativo, tira um do administrativo no outro dia, tento mandar o número de mensagem, resolver com o problema do cliente o mais rápido possível. Ah, se atrasou, não quero estorno, quero isso. Que às vezes acontece. Meu irmão, a gente tá ali pra resolver. Se quiser o estorno, eu mando. Se quiser outra pizza, eu vou lá, ofereço um desconto, tento resolver, mas eu vou lá peço desculpa, porque esse não é nosso padrão de atendimento. Pronto. Pessoal, eu acho que um dos assim, né, insights que a gente pode tirar dessa fala sensacional do Leônidas é sempre em movimento. Né? Se mexa. Independente do estágio que você esteja, né? Você é pequeno, médio, grande, se mexa. O Leônidas tem 3 unidades já bem consolidadas. Era um cara que tinha tudo para agora se acomodar, né? Já que tem vários Leônidas assim em todas as unidades. Desacelerar. Mas, cara, quando o bichinho do empreendedorismo é da veia do cara, então é um cara que tá se mexendo, abrindo nova unidade, mexendo já com outras culinárias, que eu acho que é hoje a onda, né, de você trabalhar com multiculinárias. Então tá sempre se aprendendo. Já estava validado no hambúrguer, migrou para pizza. Enfim, pessoal, independente do seu tamanho, sempre se mexa. Agora vamos lá para um ponto bem importante. Você já falou um pouquinho no começo que viajar fez total diferença para que você implementasse isso no iFome. Tanto que esses grafitezão, né, que você utilizou como padrão dentro das lojas foi por causa de uma viagem. Sim. Então conta aí a importância de você sair, adquirir conhecimento e colocar em prática dentro das unidades. Cara, é o que eu falei um pouco atrás, né? Além de eu ir viajar muito, né? Para adquirir conhecimento, tendências,
né? Tipo, agora, em novembro, eu tenho uma viagem para Argentina com os hamburgueiros de São Paulo, né? A galera do Burger Tour, pra gente visitar 10 hamburguerias na Argentina. Tu imagina o tanto de conhecimento que eu vou voltar de lá, entendeu? Pô, quantas vezes eu fui para São Paulo, quantas vezes eu já viajei, eu troquei... Lá em São Paulo eu conheci várias gente do Brasil todo. Vou te dar um exemplo, um evento do iFood, agora o iFood Move. Pô, tinha uma hora lá que eu tava na roda, com tanto cara fera, pô, que eu fiquei caladinho e só anotando no meu bloco de notas. Os caras falando, pô, agora tem que ir pro digital, tem que fazer isso. Aí eu falei, e os caras, pô, pois é, eu tenho 700 funcionários. Eu, hã? Como assim, pô? Eu tenho 70 lojas, não sei o quê, franquia, pá, e eu só no meu celular. Meu irmão, eu achando que eu era grande. Meu irmão, cara, então assim, quando a gente cola, pô, nessas viagens, a gente tem muito network, muito... E o cara, eu chegava, meu irmão, como é que tu fez isso? Como é que tu fez aquilo? E o cara, não é assim, assim, assado. Pô, quem é que cuida da tua contabilidade? Não é fulano. Foi assim que eu fui achando as pessoas certas. Quem cuida do teu jurídico? Não, Glauber, não, contabilidade, pessoal do doador. Então... E assim, cara, eu fui achando as melhores pessoas do mercado a me ajudar. Financeiro, não, fechei com o lucrando, deu certo, pá. Assim, eu troquei ideia com o Matheus também, a gente vai trocando. E a gente vai se ajudando, pô. Que eu te falo, não consegue só. Não consegue. Você tem que estar com os melhores ali, pro negócio ir andando certinho. E essas viagens me trouxeram justamente isso, né? Muito conhecimento, muito aprendizado em questão do ramo ali. Porque, tipo assim, às vezes eu ficava vendo na internet, pô, será se eu compro esse maquinário? Quando eu viajo para São Paulo, eu vou lá na fábrica, testo o equipamento, mostro. Quantas vezes eu já fui com o meu chefe da pizzaria, o novinho, o Nailton, né? Pô, bora lá na Pietro, lá testar abrir pizza que eu tô com medo de comprar e não dá certo. Bora lá, conversa. Teve uma vez na Fispal, né, com o funcionário, eu falei assim, ó, um vai para a área de sistema, um vai para pizzaria, um vai para hamburgueria comigo, outro vai fazer embalagem. Dia todinho, no final a gente se une e bota. Quando a gente se uniu, tanto novidade, tendência do mercado, no outro dia eu saí só visitando o que eles já tinham me apresentado. Pô, numa feira dessa, trouxe boleadora, trouxe divisora de massa, trouxe condimentadora num preço melhor, trouxe embalagem. Pô, várias ideias. Então, cara, é tudo. Às vezes, ó, sobre o grafite que você falou. Quando eu fui em São Paulo as primeiras vezes, eu fiquei espantado com a Smart, né, do Thiago Benedetti. Pô, um grafitezinho, caralho, que massa, pô. Tem que levar isso pra Teresina. Né? Eu fui visitar o Júnior da Jones, grafite também, só que o dele é mais suave. Só que quem tava lá era o dono da JSK de Manaus. E eu já conheci, eu era muito fã. Eu troquei, pô, como é que tu faz esse grafite? Como é que tu bota o neon? Levei pra minha loja o neon. Então, é nessas viagens, cara, o cara vai trocando conhecimento e o cara vai melhorando o seu negócio. É aquele negócio. Aprende e aplica. Não adianta só tu aprender, botar no bloco de notas, chegar aqui, pô, tô com preguiça, hoje eu não vou. Não adianta. E é uma coisa interessante que falou, né? Rapaz, impressionante como a gente não pode acreditar que a gente é o melhor. Porque sempre vai existir alguém melhor do que a gente. Certeza. Mas isso é bom porque isso gera um senso de comunidade que quando o cara tem a cabeça boa, ele pensa em melhorar também, Sim, né? com certeza. Então, por isso que acho que a E essa é humildade a intenção do podcast, né? Sim, essa é a intenção mesmo do podcast. É abrir o jogo para quem é referência, tanto que a gente fala muito que a gente vai trazer todas as maiores referências, mas não só as maiores referências. Já foi citado alguns outros podcasts que ninguém é tão grande que não possa aprender e ninguém é tão pequeno que não possa ensinar nada. Com certeza. Entendeu? Então, Às esse é o vezes eu propósito. brinco, Leônidas, que às vezes a gente bate cabeça com um negócio ali, às vezes o cara lá do trailer, ele arruma uma solução, né, que muda tudo. Não é? Eu ainda tenho um conservador de fritura, que é daquele conservador da batata frita, pra segurar a batata ali na temperatura. Pô, eu vi um cara na internet que ele pegou um portezinho mesmo, e botou a lâmpada aquecida. Eu fui lá, comprei a lâmpada, fui lá no material de construção, comprei o portezinho, parafusei a parede e fiz meu conservador, isso em 2019. Então, vendo o quê? Um cara... Eu lá sabia que tinha esse conservador, equipamento bonitinho, nem sabia. Eu vi o cara fazendo e fui lá e apliquei. Entendeu? Às vezes é isso, cara. Às vezes, nas dificuldades, o cara acha a solução que a gente que tá lá só pensando em maquinário e não acha. Sim. Entendeu? E não, como é que eu posso dizer? Não vê, não enxerga no negócio. É porque a dificuldade exercita muita criatividade, né? A gente nunca é tão criativo como no começo. No começo o cara acha solução para tudo, meu amigo. Sim. Tivemos 2 marcos muito fortes esse ano que o iPhone teve, né? Que foram 2 dias foram os recordes de venda, né? Que foi o dia do hambúrguer e o dia da pizza. Que o dia do hambúrguer foi um aprendizado que melhorou muito o dia da pizza. O dia da pizza. Conta aí um pouquinho
do dia do hambúrguer e do dia da pizza, que o dia da pizza foi especial, que até abrir mais cedo abriu. Vamos lá, dia do hambúrguer, cara, todo ano a gente só escolhe no máximo 2 hambúrguer e faz a promoção. Só que no ano passado, o dia do hambúrguer, a gente se preparou para um volume muito grande e não veio esse volume, né? Assim, não batemos o recorde do ano retrasado. Eu falei, esse ano, eu vi o mercado, as promoções do mercado, que muita gente soltou antes, né? Vou ter que ser agressivo também esse ano. Aí eu escolhi 5 hambúrguer. Botei R$14,99, 20, vou botar para arregaçar. Preparei minha equipe. Meu amigo. Eu acho que em 10 minutos saiu 300 hambúrguer. Num setor. Porque eu ia dividido, brasa e chapa, né? Quando me espantei, tava na comanda, Matheus, 400, era 7 e pouco da noite. 8 horas eu fechei o site. Sabe a que hora eu consegui entregar pros clientes? Eu acho que eram 10 horas da noite. Então, para vocês verem que, tipo assim, por mais que eu estivesse muito preparado, porque eu botei o triplo do que eu vendi, nos outros anos. Nos outros anos eu vendia 1.200, 1.000. Eu me preparei muito. O problema foi que chegou muito pedido de uma vez. Porque não adianta você se preparar, vamos preparar aqui para 1.500 hambúrguer. Se chegar 1.000 hambúrguer no intervalo de 1 hora, como é que tu faz? E chega, meu filho. Você acha que não chega? Chega. Então, nesse dia que deu tudo errado, que a gente fechou 8 horas, 8h30, né, o delivery ficou só no salão, a gente vendeu 1.800 hambúrguer. Foi recorde. Nas 3 lojas, né? Não só numa. Nas 3 lojas, somando tudo, vendeu 1.800, quase 1.900 hambúrguer. Cara, tu imagina se o site tivesse ficado aberto até meia-noite. Quanta gente ia conseguir. Aí eu falei, no outro dia, eu chamei a equipe, falei, cara, foi uma aposta essa promoção, por mais que a gente tenha batido regra, não tô feliz, querendo ou não, querendo mancha a marca. Dia da pizza a gente vai se preparar muito mais. E eu vou colocar só um tipo de pizza. Qual foi minha falha nessa promoção? Muita variedade de hambúrguer, porque quando a gente tem uma promoção, a gente tem que focar, cara. Entendeu? A gente tem que ter ali, no máximo, 2 variações, uma promoção agressiva, lógico, e focar naqueles 2 hambúrguer ali, 2 produtos. Se tu tiver 5, meu irmão, se tu fizer teu funcionário ficar pensando demais, não gera, entendeu? E no dia da pizza foi justamente isso. A gente fez toda uma programação, fez toda uma logística de compra, de produção. A Vigor fechou com a gente no dia da pizza também. Então, a gente já foi muito mais preparado. Colocamos tudo pensando em, cara, se vender muito, se der um pico. E no máximo, no dia da pizza, atrasou, saiu em 15 minutos. Entendeu? Então, a gente bateu 1.500 e poucas pizzas, no máximo 15, 10 minutos. É assim, um ponto bem interessante do dia da pizza, pessoal, porque o Leonis, ele é cliente da nossa empresa, né? Ele me ligou 3 horas da tarde. E Jefferson, já tá rodando. Não, tá rodando. Cara, vamos abrir 3 horas da tarde. É porque a equipe tava tão ansiosa, cara, que organizou tudo, né? Porque, tipo assim, quando chega um dia desse, o chefe mesmo lá da cozinha fala, quem pode vir mais cedo pra me ajudar nisso? Tal. Os caras mesmo puxam as frentes, É porque eu fico até naquela de pedir pro funcionário chegar mais cedo e tal. Eu deixo muito entre... assim, eles se organizaram. Eles se organizaram. Aí eu marquei só um almoço, né? Eu marquei um almoço no dia, Quero marcar um almoço com você, pra mim só com os líderes, pra me mostrar o nosso planejamento e tal. Só pra reforçar aquele planejamento que eu tinha feito há uns 10, 15 dias atrás. Meu filho, quando saiu do almoço, 1 hora da tarde, os caras já foram pra dentro da operação. Quando me deu 3 horas, já me ligaram, dizendo que, aqui, você tá esperando sair pizza. Pronto. Pode abrir o site. Eu, não, grava um vídeo aí pra postar no Instagram. E postaram. Tem que abrir. Aí, eles mesmos já tinham falado com o motoboy, pro motoboy entrar 3 horas. Meu amigo, graças a Deus, nós fomos. Muita gente compra ideia. E a galera foi... E a maior dificuldade é porque não é só uma loja, cara. É 3 lojas. Então, as 3 lojas têm que comprar ideia. Sim. Tipo assim, tu imagina a minha coordenadora Débora ligando e disse, quem é o motoboy que pode vir 3 horas da tarde? No Mucambi, na UTI, quem é uma... E os caras, não, eu vou. Os caras vão. Porque é justamente isso. A cultura tá bem forte. Todo mundo... Está sendo valorizado, a gente se preocupa muito com o detalhe. Às vezes o motoboy chega para mim, Leão, essa taxa aqui está errada. Não, bora aqui analisar no sistema, que às vezes o cliente mala vai lá e afasta a localização, ou então bota um bairro e bota uma observação outra, às vezes. E a gente tem que escutar todos os lados e tentar melhorar. Não adianta tá bom só para mim e para o cara não tá bom, entendeu? Lógico, a gente tem que ter o meio termo, mas sempre que eu vejo, tá tendo uma falha aqui, eu vou lá e tento resolver para melhorar para todo mundo. Coisa boa, cara. Muito importante, né? O processo, depois teve um vídeo lá, né? Você mostrando lá o treinamento com os funcionários. Não, né? E a outra coisa interessante, Jefferson, é que às vezes, Leônidas, a visão do empreendedor, por exemplo, o dia que tu falou da pizza, né? Tu vendeu muito, aí para todo mundo ali, às vezes, foi um sucesso, a gente vendeu demais.
mas aquela dor que o cara fica, né? Quando as coisas não saem... Dia do hambúrguer. Dia do Do hambúrguer. hambúrguer. Quando não sai... Eu fiquei triste demais. Já né? aconteceu muito disso também. Operação, dias que eu vendo muito, só que, cara, às vezes falta um motoboy e tal, aí a gente atrasa. Eu sempre falo, eu prefiro vender pouco e vender com qualidade, do que... Porque a sensação é Isso é muito verdade. ruim, porque, tipo assim, é um trabalho árduo, entendeu? Árduo, todo dia e tal. E quando chega lá na ponta, que você recebe reclamação e tal, parece que tá botando todo em xeque, todo o esforço de todo Sim. mundo, né? Tem uma coisa que eu tinha apreensão, né? Que do nada de noite eu ligo. Não é nem ligo, mando mensagem pra vocês. Gente, ó, vender muito. Aí eu filmei com o Matheus. Matheus, cara, ó, tá aqui, ó, o nosso resultado hoje. Excelente. Aí ele, eu não gostei. Porque aqui foi BO, foi bom, mas foi BO demais. Então, Cara, assim. eu sou do mesmo jeito. É porque, pô, vocês dois aqui que trabalham nesse ramo não tem o tamanho que vocês têm à toa. Sabe uma coisa que, às vezes, eu conversando, eu gosto muito de usar vocês dois em exemplos até de reuniões minhas. Porque tem uma coisa que eu acho muito parecida da forma de vocês pensar, que é os mínimos detalhes do negócio. Sim. A gente conversa muito, eu converso muito com ele. Hoje vocês dois são amigos que eu vou levar pra minha vida pra sempre. E uma coisa que eu vejo quando a gente tá conversando é esse detalhe. Do nada, um dia eu tava com o Matheus na porta. Eita, aqui tem que abrir automático. Eu não tava nem me ligando nisso aí, mas por quê? É esses mínimos detalhes que fazem a marca de vocês terem essa força. Entendeu? Então, no mais é isso, né? O nosso episódio tá chegando ao fim. O papo tava bom que só, né? A gente quer perguntar mais coisas, quer fazer muita mais. coisa. Eu falei pro Jefferson que uma hora ia ser pouco. E é muita experiência, né, gente? De coisas que... E é o no convite dia a já dia. fica aberto, Leônidas, que a gente quer receber você mais vezes aqui pra Com gente certeza. conversar sobre vários temas. Outros temas, né? É. Que aqui foi alguns temas falando sobre a expansão, Sim. sobre o processo, mas, cara, tem muita coisa que a gente pode extrair, Sim, entendeu? com certeza. O tempo ficou curto, né? Não mas, passou que a gente nem viu. mas, cara, pode falar comigo. Eu vou estar sempre disposto a estar compartilhando, né? Hoje a gente focou muito em questão de saber levar as coisas na dificuldade, levar a empresa e tal, né? Uma coisa que, porra, lá atrás eu não tinha. Eu não tinha podcast para orientar a gente, para ajudar. Certeza. Então é muito importante você estar fazendo essa iniciativa aqui em Teresina e estar compartilhando, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E assim, é o nosso papel. A gente esqueceu de falar também, foi sobre a ação solidária que a gente fez de 5 anos. Foi E, cara, a gente fez uma ação solidária agora em agosto, completando 6 anos, que a gente trocou hambúrguer por 1 quilo de alimento, que a gente Sim. conseguiu arrecadar 2 toneladas. E, tipo assim, eu me senti, tipo assim, leve, cara, quando a gente conseguiu entregar essa cesta básica ali, as pessoas se emocionando. E, cara, é muito gratificante poder ajudar quem precisa, Com né? certeza. E, assim, que precisar de mim, pode mandar direct, pode entrar em contato comigo que eu vou estar disposto a ajudar, tá? Tanto no ramo, como qualquer coisa, trocar ideia. Muita gente, às vezes, manda me dizer, com essa poltrona tu ferra onde? Esse negócio tu... Cara, desculpa tá incomodando. Não tá incomodando não, pô. Às vezes eu não consigo responder na mesma hora ali, porque é muita tarefa, é muita reunião, muita coisa. Mas sempre que eu tenho uma brechazinha, eu vou lá e respondo. Eu fico, cara, muito feliz, porque eu me lembro lá no começo, perguntando pra galera como é que funcionava. E sempre a galera me abriu as portas e me deu um direcionamento. E assim, em relação à ação solidária, foi bem interessante. Do mesmo jeito, ele ligou, ei, pô, põe no tráfego pago ele. Jefferson, não põe mais não, porque ele tá muito doido. E deu 40 mil visualizações, eu acho que em 3 horas eu liguei pro Jefferson, não bota isso aí no tráfego, pelo amor de Deus, porque já tá quase 3 mil compartilhamentos, não sei nem se eu vou dar conta. Aí chegou lá, era o número, aí aumentou, aí eu falei com a tua Era irmã. 1.000, aí foi pra 1.500, aí Isso. eu coloquei 2.000 hambúrgueres. Aí na dela, não, o maninho aqui vai botar mais tanto. Eu, eita, pau, o homem se empolgou. Eu também agradecer a ajuda da Ana Conceição Pães e do GG Comércio, que fez toda a ajuda também, doou os pães, doou a carne, com as parcerias igual vocês têm aqui, que fazem acontecer o projeto dar certo, né? Então é isso. Pois é, pessoal. E aí que a gente tá encerrando mais um episódio, né? Vocês viram aqui, gente, esse conteúdo é rico. Cara, a gente fica impressionado, né, com as personalidades que passam por aqui. E, gente, a gente não pode deixar de agradecer os nossos patrocinadores, né? Isso, a Silcar e a Repedil, que fazem tudo isso aqui acontecer. A gente falou sobre a Silcar, mas a Repedil é muito importante para que você entenda o comportamento de compra do seu cliente e consiga reter essa base compradora. É muito importante ter a gestão desses leads e saber como eles se comportam para que você faça ações específicas para que ele continue comprando de você. E é isso, pessoal. Finalizamos aqui o nosso episódio. Aguarda que logo, logo tem mais. Valeu! Valeu! Valeu.